Olá a todos, meus queridos amigos e amigas desse fantástico canal Kung Fu em Foco, como sempre, recebendo o top, do top, do top da nossa querida e tão famosa arte marcial chinesa Kung Fu, não é isso, Lu? É isso mesmo. Como hoje faltou dizer, de grande garbo e elegância para os nossos fanáticos do Kung Fu. Hoje esse programa tá daquele jeito. No bastidor o negócio já tá top, do top, do top entre os nossos apresentadores. E hoje nós trazemos aqui uma simpatia de pessoa para falar um pouco aí da multifacetada arte do Kung Fu, não é isso, Bruno? É isso aí, vamos apresentar hoje a top, Ana Carolina Ribeiro Diglio, faixa preta de Choi Lei Fa e primeiro lugar no campeonato mundial, no 8º campeonato mundial realizado em Emeishan, na China. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá, muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, Luiz, Luciano, Bruno. É um prazer estar aqui, viu? Pessoal, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E como sempre, eu tenho a honra de iniciar as perguntas. Se vocês não notaram, minha tela está menor. Por quê? Porque hoje a bateria do notebook queimou logo antes do programa. São coisas que acontecem, mas que bom que temos o celular para compensar todo esse problema. Então, hoje, por algum motivo, estarei olhando errado para as câmeras, até que me adapte com essa nova realidade. Então, tenham paciência com o tio Felipe. Então, iniciando as perguntas. Ana, eu queria que você contasse, pessoal, primeiro, a experiência que eu acho que todo praticante de Kung Fu sonha, que é em competir na China e, ser campeã na China, campeão mundial na China. Como é que funciona isso aí? Conta, pessoal, por favor. Cara, foi uma experiência muito marcante, assim, é uma realidade muito diferente, né? Visitar a China, tá lá no berço do Kung Fu, passar alguns dias lá, inclusive que o evento foi numa cidade no interior do país, né? Em Emeishan. E era engraçado, porque a gente virava o ponto turístico dos locais dentro da cidade. A gente andando na rua, as pessoas pedindo para tirar foto com a gente. Dentro do campeonato tinha um monte de chinês que parava a gente, não, tira uma foto comigo. Ai, não sei o quê. Tem o WeChat, posso pegar seu contato? O pessoal tentando improvisar um inglês, mais ou menos, para conversar com a gente. Isso foi uma oportunidade muito legal, né? A gente conheceu muita gente de vários países. Foi uma oportunidade boa de conhecer pessoas, né? E o que eu achei mais interessante desse campeonato foi a oportunidade de ver outros estilos, ver outros praticantes do mundo inteiro, né? Tinham estilos que eu nunca tinha tido contato aqui no Brasil, como o estilo Wudang, que eu achava muito bonito, mas eu nunca tinha visto alguém pessoalmente apresentando, ou então formas com pincel, por exemplo, que eu nunca tinha visto pessoalmente também, foi a primeira vez que eu tive contato com alguém fazendo uma apresentação com uma arma dessa. Então, assim, foi muito gratificante essa vivência, essa oportunidade de ver coisas novas, né? Ter uma vivência muito nova, provar comidas novas, conhecer lugares incríveis durante a viagem. E pelo campeonato em si, né? É muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. A estrutura do evento é muito, muito organizada, muito maior, o ginásio gigante, com várias áreas de preparação, árbitros com experiência de anos, atletas com muita experiência também, né? E foi uma coisa incrível, só de estar lá já foi uma coisa muito marcante. E conseguir ganhar um campeonato desse foi uma coisa que eu não consegui acreditar logo de cara. Para mim, no começo, quando saiu o resultado, né, eu estava lá esperando, eu competi, tiveram outras atletas competindo, aí eu depois assistindo, olhando todo mundo, os amigos do lado torcendo, e aí uma amiga falando, não, já é seu, já é seu. Eu, não, calma, vamos esperar terminar todo mundo, né? Vamos ver o que vai ser, qual que vai ser o resultado. Aí saiu o resultado final, o último atleta competiu. Meu Deus, eu ganhei o ouro? Como assim? É verdade isso? Aí todo mundo começou a se juntar, a gritar, a se abraçar, fez montinho. Boa parte da equipe da seleção brasileira e a torcida do Brasil também é incrível. Se você olhar algum vídeo, tá a galera lá gritando, torcendo um monte.
é uma energia muito única mesmo. E, Felipe, estás olhando para o lado errado. Ana, falando ainda do Mundial, né? Como o Felipe enfatizou, é o sonho de muito praticante e ainda ser campeã, assim, né? É uma coisa bem diferente. Eu queria que você falasse para a gente como é que foi, assim, trilhar, né? Porque você também foi para o Pan-Americano e teve um Pan-Americano aí que, se você olhar o quadro de medalha, o Brasil esmagou o resto, né? Naquele ano. Né? Se vocês olharem, assim, o quadro de medalhas, assim, é só olhar nas redes sociais da menina aí que vocês vão ver. Lá ela posta, lá com orgulho, e com razão, né? A gente tem que representar o Brasil. Como é que é fazer parte, assim, de uma equipe dessa, assim, e quanto tempo vocês estavam juntos nessa equipe que viajou para lá para participar desse Mundial? Olha, da galera da equipe tem um pessoal que já tem uma experiência de alguns anos, né? Já compete há alguns anos. E o que eu acho mais interessante dessas viagens são as amizades que você cria. Eu acho que a melhor parte do campeonato, antes do campeonato em si, são as amizades, os contatos que você faz, a proximidade que você cria com muita gente. E assim, tinha gente nesse evento que já tinha viajado comigo para a Argentina no Sul-Americano de 2016. Tinha gente que já tinha viajado junto para Costa Rica no Pan-Americano de 2017 também. Tinha pessoal que a gente já tinha participado de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, ou então tinha treino da seleção aqui em Campinas, né? E aí eu oferecia minha casa para um pessoal, dormia uma galera aqui em casa, depois do treino a gente se reunia, ficava brincando, ficava conversando, fofocando de tudo. E essa vivência na viagem foi bem legal, né? Tinha muita gente também que eu não tinha proximidade ainda, tinham atletas relativamente novos que eu criei essa amizade durante a viagem. Tinham pessoas que eu tinha proximidade não tão grande, viraram grandes amigos, que virou gente que eu falo quase todo dia, gente que eu converso com uma constância enorme. E é o que eu vejo muito desses eventos, né? A gente cria um laço de amizade muito grande. E essas viagens geram muita oportunidade para isso. Esse Mundial, por exemplo, a gente ficou 2 semanas na China, um total de 15 dias, o tempo todo juntos, tanto no hotel, quanto no campeonato, quanto nos passeios, nas viagens, quanto se juntar para se enfiar no meio de uma vielinha para achar um restaurante novo para conhecer, ou tentar achar umas lojinhas para trazer lembrança para a família, para os amigos, tentar improvisar na pechincha para comprar imã de geladeira, por exemplo. Isso foi muito marcante para mim. Só um adendo só, Bruna, você pode ser... Vocês não andaram de ônibus lá e, como bom brasileiro, não colocaram a cabeça para fora, fizeram poropopó, não, né? Mas a gente cantou pagode dentro do ônibus, cantou samba. E foi, Felipe, é normal, é brasileiro. Luciana, é verdade. Normal. É normal. Então, me fala, Ana, da motivação. Eu queria te perguntar sobre motivação. A sua motivação para iniciar a prática do Kung Fu e hoje a sua motivação para competir. Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Olha, para o início foi uma história um pouco engraçada, na verdade, porque quando eu comecei a treinar Kung Fu, eu não sabia o que era Kung Fu, eu não conhecia direito. Desde criança eu pratiquei muitos esportes, minha família incentivou bastante na prática, eu fiz judô, balé, ginástica olímpica, sapateado, handball, futebol, natação. Eu estava sempre em atividade, fazendo alguma coisa, né? E na época que eu me mudei para Campinas, eu comecei a buscar alguma atividade física nova. Eu queria conhecer algum esporte novo, mas eu não sabia exatamente o que ainda. E minha avó, ela tinha uma lojinha no centro da cidade, de bijuteria na época, e uma moça foi lá uma vez, deixou um cartãozinho da academia e falou sobre uma academia de Kung Fu. Aí ela veio, falou comigo, me mostrou o cartãozinho e falou: por que você não vai lá conhecer? Eu fiquei: não, vó, tá maluca? Você acha que eu quero apanhar de alguém? E aí ela: não, tenta, vai lá conhecer, tenta. Aí eu fiquei: tá bom.
fui assistir, né? Eu saí de uma aula de robótica na época para ir para um treino de Kung Fu. Aí eu fui assistir junto com meu pai, fiquei vendo uma aula de faixas pretas, e o aluno mais avançado da turma, ele me chamou muita atenção nesse dia. O quão ele fazia bem todo o treino, todas as movimentações, eu fiquei, cara, um dia eu vou ser que nem essa pessoa, um dia eu vou chegar lá. E nisso eu combinei de fazer um treino de teste, né, um treino experimental. Meu pai foi comigo fazer esse primeiro treino, ele ficou acompanhando e foi até engraçado, porque o professor começou a passar alguns desafios para mim, começou a aumentar cada vez mais a altura do chute, porque ele viu que tinha flexibilidade. Meu pai, não, calma, faz tempo que ela não faz atividade física, vai devagar. Eu, calma, pai, tá tudo bem, tá tudo bem. E esse professor, ele mesmo falou, ó, você um dia ainda vai competir, eu imagino você indo para a China, para o Mundial. Ele falou isso no meu primeiro treino para mim. Eu fiquei, não é verdade isso. Deve estar querendo vender o negócio, né? Aí eu comecei a treinar. Alguns meses depois, ele me fez o convite para participar da equipe de competição da academia. Aí eu comecei a treinar e comecei a competir. E aí, quando aconteceu de eu ir para o Mundial, eu fiquei com isso, eu fiquei com essa memória da primeira vez que ele tinha falado para mim de um dia participar desse evento. E hoje, assim, a motivação que eu vejo para competir, inicialmente a motivação era de curiosidade, de conhecer uma coisa nova e de fazer uma prática esportiva, continuar em atividade física, né? Era a movimentação corpórea. E hoje em dia, eu vejo isso muito mais na troca de experiências e oportunidades novas que surgem. Para mim, uma das coisas essenciais no Kung Fu é o aprendizado, o conhecimento de coisas novas, o contato com coisas novas e a troca de experiência com outros praticantes. E eu vejo que os campeonatos dão muito essa oportunidade. Por um lado, assim, a gente ganha visibilidade no meio, né? Eu ganhei muita visibilidade no meio por causa do lado competitivo. Isso também me pôs em contato com muitas pessoas que eu não conhecia antes e me trouxe muitas oportunidades e muitos aprendizados desde então. Pessoal, recebendo aqui hoje a Ana Diglio. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E iniciando a segunda rodada de perguntas, eu ainda muito incomodado com a câmera que não está centralizada, mas sei que vocês me veem por aqui, apesar de eu, na verdade, olhar por aqui. São coisas complicadas da vida, a vida sempre é simples, como diria o Luciano. No entanto, Ana, eu queria que você comentasse com o pessoal um pouquinho como é a rotina de uma campeã mundial, porque a gente imagina que você acorda com um treino de flexibilidade, na hora do almoço você faz mabu, aí ao longo da tarde você faz uma meditação para poder treinar à noite. Como é que funciona isso? Olha, depende muito do período do ano, né? Na época que eu estava me planejando para o Mundial, minha rotina de treino era diferente da de hoje, inclusive. E na época eu tinha que dividir meu tempo entre ir para o trabalho, ir para a faculdade, dar aula de dança, ir para os treinos, cuidar da casa, cuidar do cachorro e ainda fazer tudo isso de ônibus. Então, assim, foi uma época muito corrida naquele período, sem contar o correr atrás da grana para viagem, fazer evento, fazer muita coisa para conseguir arrecadar grana para o campeonato, né? Que é bem difícil conseguir bancar essas viagens. Então, na época, eu treinava quando eu arrumava tempo. Assim, eu tinha alguns horários ao longo da semana para treino. Eu treinava em casa, às vezes eu arrumava a janela na faculdade, a janela de uma aula para outra, eu conseguia ir naqueles negócios de musculação de velhinho, sabe? Fazer um pouco de atividade física ali, fazer um pouco de exercício. Eu ia no meio do bosque que tinha do lado do instituto, treinava um pouquinho. Em casa, escovando o dente no cavalo e também fazendo muito fortalecimento físico por causa de lesões também, para evitar dores durante o evento. Então, assim, foi uma época um tanto corrida com tudo, né? E hoje em dia, como não tenho mais
gasto de tempo com ônibus, com transporte, ficando em casa e tal. Tenho tido mais tempo recentemente, eu consigo treinar todo dia. Eu participo de pelo menos 2 treinos por dia, ainda mais por estar treinando em mais de um lugar, né? Então, está sendo legal para poder desenvolver coisas diferentes agora. Então, eu tenho treinos com foco específico em campeonato, tem outros com treino específico em aprendizado de conteúdo novo, outros com foco específico na parte combativa, outros com foco mais específico na parte de saúde interna. Então, assim, eu vejo que cada um complementa um pouco o outro, porque eu estou a todo momento trabalhando condicionamento físico, a todo momento, mesmo que o treino não seja focado em competição, eu vou estar fortalecendo a minha base, vou estar fortalecendo o meu corpo, né? E junto com isso tem também a preparação de sono, preparação de alimentação, tomar cuidado com o tipo de coisa que você come, evitar a ingestão de álcool durante o período antes de campeonato, porque isso também atrapalha condicionamento. Também muito trabalho psicológico, isso foi uma das coisas que mais me ajudou para o Mundial, foi trabalho interno de preparação psicológica, que inclusive o próprio campeonato me trouxe muita ajuda com isso em relação à autoconfiança. Acreditar que você era capaz, acreditar que você conseguia fazer o trabalho de segurança, né, na sua cabeça, em tudo que você ia apresentar, ter tudo planejadinho, organizado, ter uma estrutura do que eu gostaria de demonstrar, ter um ideal na minha cabeça e conseguir pôr isso na prática foi uma coisa que ajudou muito. Essa parte de você conseguir acreditar em si mesmo. Muito interessante, né? E agora, na segunda rodada, chega aquele momento das minhas perguntas, assim, que os meus colegas, assim, olha lá, Bruno Barro já baixou a cabeça, Felipe já não segura mais o sorriso, né? Gente, a gente só vai falar um pouquinho fora do Kung Fu quem é a Ana. É só isso, gente, calma. Nada, só isso, né? Porque essa moça, né, essa campeã que aqui está, ela, além de toda essa questão do treinamento, e ela tem uma miscelânea atualmente, assim, de treinos de Kung Fu, né, que nem ela falou, vários focos, vários, né, ela estava contando para a gente aqui que ela treina algumas coisas, apesar da linha principal dela ser o Cholifá, ela treina outros estilos também, né, mas ela ainda é forrozeira, dá aula de forró, estuda economia, é isso mesmo? Isso mesmo, estou quase me formando em economia. Você quer dizer como é que a gente salva o Brasil ou deixa para a próxima? Como se fosse fácil, assim. E, além de tudo, ela pratica, o hobby dela, fotografia, e ela faz trekking. Ou fez alguns trekkings aí, pelo que eu pude ver. É que eu sou amante do trekking também, fiz muito. Eu parei há uns anos atrás por conta de uma lesão do joelho e depois não retomei com tanto afinco, né? Participei, fiz muito esporte radical, coisas aí que um dia que me entrevistarem eu conto também para vocês. Mas conta pra gente como é que foi a tua viagem para o Peru. Como é que é tirar foto do lado de uma lhama? Felipe, Luiz, não esquece de anotar que ele quer ser entrevistado, tá? Cara, essa vivência da viagem do Peru foi uma das viagens mais marcantes que eu tive, que foi a viagem que eu aproveitei para experimentar muita coisa com a fotografia. Foi onde eu comecei a testar muito minha câmera, era uma câmera que eu tinha desde a adolescência, que eu ganhei de presente do meu pai e da minha avó. E eu tive algumas aulas de fotografia durante a adolescência na escola. E essa curiosidade despertou muito cedo. Eu tinha sempre essa vontade de aprender a fotografar, inclusive durante a faculdade, né, em muitos eventos eu comecei a fotografar as palestras que eu costumava organizar com o centro acadêmico, comecei a fotografar alguns eventos também lá dentro da faculdade. No Kung Fu teve uma época também que eu fotografava os exames de faixa da academia. Então, foi uma coisa muito legal para testar coisas novas, tanto a parte de fotografia de paisagens, né, quanto fotografia de pessoas, porque quando eu estava viajando por lá, eu também
vi muitas manifestações de rua. Eu também fui para regiões de muitos povos locais, então teve uma pluralidade muito grande e bem diversa do país. Eu conheci muitas cidades, eu fiz um mochilão com a minha mãe, né, lá no Peru, e a gente também subiu algumas montanhas. Por exemplo, a gente foi lá na Montanha de las Colores, que era um dos lugares que eu mais queria conhecer de lá. A gente subiu em Machu Picchu, fez uma trilha lá em Machu Picchu também, até minha mãe cansar e pedir para parar um pouco. E foi muito marcante, assim, essa parte fotográfica na viagem, realmente. Foi uma das coisas que mais me encantou lá, de trazer essas lembranças, e sempre eu ou ela, a gente pega para ver algumas dessas fotos, né, e fala, nossa, lembra desse momento aqui? Ah, lembra do que aconteceu em tal lugar? Lembra disso aqui específico? E foi bem bacana isso. Ana, me fala uma coisa, você teve e tem oportunidade de trabalhar com diferentes linhagens do Chole Pha. Queria que você me falasse um pouco sobre isso, assim, quais são as diferenças entre essas linhagens, as principais características, o que você nota quando você treina com esses mestres diferentes e linhagens diferentes? Olha, eu percebo muita diferença nas questões de fundamentos do estilo. Tem muitas visões distintas, né, sobre cada um. Uma das linhagens do Chole Pha que eu pratico, ele tem uma relação um pouco mais com a tradição, porque ele veio da família direta do criador, do Shan Heung. Então, ele foi que é a linhagem de Xinhui, que eu pratico com o Marcelo. Ela me trouxe uma visão muito diferente em relação à parte combativa, principalmente, que era uma coisa que antes eu não tinha treinado ainda. Eu tinha essa curiosidade de como que é o Chole Pha na luta, como é o Kung Fu do Chole Pha, porque a maioria das escolas, elas têm a parte tradicional e tem a parte de sandá separada para combate. Em muitas escolas tem esse formato. E se você quer aprender a parte combativa, você vai para o sandá. E eu tinha muito essa curiosidade, como é o Chole Pha nisso? Como é o estilo que eu pratico em combate? E nessa linhagem do Xinhui, eu comecei a ter essa visão combativa, eu comecei a aprender sobre geração de força, geração de energia, que eram coisas que eu até ouvia na outra linhagem eu ouvia falarem sobre o uso de quadril para geração de energia, mas era uma coisa que eu não via um trabalho focado nisso. Falavam, você precisa gerar sua energia pelo quadril, a força vem do seu pé, mas como? Como que eu trabalho isso? Como que eu faço esse desenvolvimento? Era uma coisa que eu não via antes. E nessa outra linhagem eu comecei a aprender esse lado, geração de energia, geração de força, ainda mais que eu sou uma pessoa pequena, né? Eu sou super baixinha, tenho 1,60, eu sou mulher, então numa situação real de luta que possa acontecer, muitas vezes, por exemplo, eu voltava da faculdade à noite de ônibus, então eu tinha que andar uma parte do percurso sozinha durante a noite, eu tinha medo de acontecer alguma coisa, e eu comecei a criar essa vontade de saber como me defender nessa parte combativa. E eu comecei a ver formas de eu criar vantagens em uma situação que eu não teria uma vantagem, né? Tanto pela minha questão de estatura, de peso, pelo fato de eu ser mulher, tem algumas partes, eu não tenho tanta força quanto um homem, força física, né, força bruta, então eu posso aprender outras formas de compensar isso. Eu comecei a ver muito essa parte na linhagem de Xinhui, sem contar vendo o meu Sigun, que é o mestre Wong. Ele é uma pessoa surreal praticando, seja em forma, seja em combate. Eu tive a oportunidade de participar de algumas aulas online com ele, sabe? Tem muita minúcia de coisas ali que dá para aprender com o tempo. E em relação a outra linhagem, né, que eu já praticava há mais tempo, eu continuo praticando ela,
Ela teve muitas adaptações ao longo do tempo. Primeiro, ela passou por muitas mudanças quando estava em Hong Kong, quando os mestres mudaram para Hong Kong, né? Tiveram adaptações tanto em relação à parte espacial, por exemplo, os treinos terem começado a ser no topo de prédios ou em salas mais apertadas em alguns prédios, então questões posturais tiveram que mudar, o espaço que os praticantes tinham era menor, então muitos movimentos tiveram que passar por adaptações, né? E também com a ida da linhagem para os Estados Unidos, com Tat Maong, também teve outras modificações para ficar um pouco mais acessível para a população estadunidense, né? Que na época o interesse era muito grande no karatê, era uma das principais artes marciais que estava sendo divulgada no país. Então, eu vejo que essa outra linhagem teve influências externas, como do karatê, por exemplo, que fizeram algumas modificações com o tempo. E não que perca seu valor, né? Claro, essas modificações. A gente precisa juntar a tradição com a modernidade. A gente precisa fazer um trabalho para os tempos atuais que junte tanto passado quanto presente. E eu vejo valor nas duas linhagens por causa disso. Eu consigo aprender coisas em cada uma, na parte do Chuelifá, da linhagem Hunsin, que eu já praticava. Eu tenho aprendido muitas formas, né? Eu aprendo principalmente a parte de formas, eu consigo trazer algumas das coisas que eu estou aprendendo na outra linhagem de fundamentos e acrescentar um no outro. Um me ajuda muito a complementar o outro. Um pela consciência corporal que eu já tinha desenvolvido, pelo aprendizado de alguns movimentos semelhantes que eu já tinha, e no outro pelas coisas novas que eu estou trazendo que eu consigo incrementar aos poucos, e um vai complementando. Pessoal, recebendo aqui hoje Ana Digli. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E, como sempre, a hora sombria, a qual ele hoje, de verde, e quiçá quando ficar maduro, com esses longos cabelos que tocam os ombros, ele nos trará a realidade do horário. Se for Bruno Barro, como estamos no horário? Vamos lá, uma última pergunta de ouro. Então vamos lá, Ana. Eu não podia deixar de perguntar, óbvio, você é tão menina, já com tanta experiência, conhecendo várias escolas, vários estilos, já muito conhecida no meio do Kung Fu, né? Com títulos que valem para uma vida toda. Eu quero saber se Ana Diglio, professora, vai acontecer em algum momento, já está acontecendo. O que você planeja para o seu futuro Kung Fu? Olha, por enquanto, eu ainda não estou dando aula, eu já dei algumas aulas, já ajudei em algumas aulas, eu pretendo futuramente começar. Estou desenvolvendo, né, justamente a quantidade de coisas que eu estou aprendendo ultimamente, está me dando uma bagagem muito grande, está me dando um aprendizado muito grande que eu quero desenvolver um pouco mais antes de começar a ensinar. Tem muitas coisas que eu comecei a aprender muito recentemente, então eu quero, assim, ter uma bagagem maior nelas antes de começar a dar aula, até porque o meu plano agora, na verdade, assim que eu me formar da faculdade, eu me formo esse ano em economia, estou estudando na Unicamp, né? Meu intuito é fazer um mestrado na China. E com isso, aproveitar essa oportunidade para aprender coisas novas do Kung Fu lá que eu possa trazer para cá. Então, eu aproveito tanto na parte de minha formação profissional como economista, né, que eu quero trabalhar com isso também, eu quero continuar desenvolvendo esse lado meu, principalmente porque eu estudo sobre indústria chinesa, eu estou estudando sobre a parte tecnológica da China no meu curso, e eu posso trazer aumentar muito a minha bagagem, né, trazer muitos conhecimentos de lá, trazer muitos aprendizados e juntar as duas coisas quando eu voltar para o Brasil. Tanto no lado profissional, Ana economista, quanto um lado profissional, Ana Kung Fu. Muito legal. E, iniciando as despedidas, quero agradecer imensamente a Ana pela simpatia, pelas histórias. Quero agradecer você, nosso querido espectador, que mesmo aquele que estamos sempre... Fiz na câmera certa? Devo ter feito.
Pronto, estamos sempre de olho. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal. É importante para esse canal crescer, não é isso, Lu? É isso mesmo. Eu queria parabenizar aí a Ana, né, por toda essa história dela, esse desenvolvimento dela, assim, pelo que ela traz e nos inspira, né? Hoje vou roubar até a frase do Bruno, né? Que nos inspira, né? E espero que tenha inspirado vários praticantes aí, né? Principalmente o público feminino, né? Que às vezes hoje é bem menos, né? Mas ainda há uma superioridade numérica na prática, né? Para os homens. Obrigado pelas histórias, obrigado por tudo. E queria parabenizar também o Felipe, porque, olha, eu não esperava a última pergunta que você fez vindo de Vossa Senhoria. Perfeito, viu? Parabéns para você. Continue assim. Com uma filosofia, eu sou um cara com uma filosofia profunda. É porque eu não fico nessa papo do Bruno, entendeu? Essa é a parte do Bruno. Tá, vamos lá. Ana, brigadão pela sua participação. Eu achei muito legal tudo isso que você apresentou, essa completude, né, de você buscar treinamentos que te complementem, inclusive dentro do próprio sistema, do próprio estilo. Isso é muito bacana, né? Buscar esse complemento, essa profundidade. Parabéns pela sua... E muito obrigado pela sua representatividade em relação ao Brasil, na competição. E, por favor, finaliza o nosso programa, então, com as suas palavras finais de hoje. Olha, eu gostaria de agradecer muito os três pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, por toda a conversa, por toda a atenção que vocês me deram, foi ótimo. E como o Luciano falou, né, é importante essa presença feminina no esporte, essa representatividade, esse reconhecimento. Apesar de não termos uma quantidade majoritária de mulheres ainda como praticantes, tem crescido bastante. Tenho visto cada vez mais, desde a época que eu comecei a treinar até hoje, eu vejo esse crescimento, né? E mulheres ganhando visibilidade, ganhando reconhecimento, é uma coisa muito importante também. E também eu queria deixar uma coisa muito clara, que não é porque eu fui campeã mundial que eu sou melhor do mundo. Eu sou uma pessoa super simples, sou gente como a gente. Se alguém quiser conversar comigo, quiser tirar qualquer dúvida, pode vir, pode me mandar mensagem. Tem meu Instagram, ana.giglio.atleta. Pode conversar comigo sem problema nenhum, tá bom? Legal, Fiquem foto tranquilos, final. né, Bruno? Vai estar tudo isso aqui embaixo no descritivo, né? Vai estar os contatos da Ana para vocês poderem conversar com ela, seguirem, né? E saber dos próximos passos e, quiçá, um dia, fiquem de olho, ela pode ser sua professora. Inclusive, fiquei sabendo que a Ana adora receber ligação às 3 da manhã. Então, esse é um horário muito bom que a Ana falou para receber ligação. Então, quem quiser ligar, depois a gente vai deixar na descrição aqui os telefones da Ana, tá ok? Tô sabendo dessa, não. Foto final, galera. Vamos lá. Ana, brigadão. Até mais. Valeu, Tchau, galera. gente. Até a próxima. Abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.